amigos, tudo bem? Pessoal, meu objetivo com o vídeo de hoje é trazer uma atualização recentíssima deste ano, pouco mais de 20 dias, maio de 2018, uma alteração na posição do Supremo Tribunal Federal a respeito do foro privilegiado, como popularmente é difundido, embora a expressão correta seja foro por prerrogativa de função ou prerrogativa de foro. O que significa isso? Algumas autoridades, elas só são julgadas em órgãos específicos do Poder Judiciário, órgãos no geral colegiados que têm a incumbência originária de julgar aquelas respectivas autoridades. A gente define isso como foro por prerrogativa de função ou prerrogativa de foro. O equívoco em falar foro privilegiado é que dá a ideia de proteção ao indivíduo, enquanto a prerrogativa de foro não protege o indivíduo em si, pelo menos em teoria, mas protege o cargo ou exercício da função. Mas vamos ao que interessa, vamos ao que foi modificado. Os parlamentares federais, ou seja, membros do Poder Legislativo Federal, senadores e deputados federais, desde a expedição de diploma, serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Professor, do que se trata a expedição de diploma? Pessoal, para resumir, a expedição de diploma é um ato formalizado pela Justiça Eleitoral que atribui a vitória ao vencedor. Geralmente, a expedição de diploma ocorre em dezembro e a posse ocorre mais ou menos em janeiro. Então, você tem ali um ato que precede, em regra, a posse, que atribui a vitória ao campeão. Você está aqui, está formalizado, você é o senador eleito. Vamos colocar nesse exemplo. Você é o senador eleito, foi o mais votado, sistema majoritário, você é o senador eleito. Pronto, fui diplomado pela Justiça Eleitoral. A partir daí se iniciam diversas das minhas imunidades e das minhas prerrogativas enquanto senador. Então, o 53, parágrafo 1º, diz que o deputado federal e o senador, a partir da diplomação, que é esse ato que a gente acabou de simplificar aqui, a partir da diplomação, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Na prática, qual era a consequência disso? O STF funcionava como um imã, pessoal. Se o sujeito já sofria processos e eventualmente se torna parlamentar federal, ou se tornasse, o STF pegava esse processo onde ele estava e dava continuidade. Suponhamos que um deputado, o José, ele cometeu um crime de roubo, cometeu um crime de roubo antes de se tornar deputado federal. Passaram-se alguns anos, ele já vinha sendo processado por este crime, aí ele se torna deputado federal. Ele é diplomado deputado federal. O que ocorria com esse processo? Ele parava onde ele estava e subia para o STF. Por outro lado, se ele perdesse o mandato, se ele renunciasse, se ele fosse cassado, esse processo também parava de onde estava e voltava para um juiz de primeiro grau, um juiz singular. Então o STF atraía todos os processos. E os crimes cometidos no decorrer do mandato, evidentemente, também continuavam no Supremo Tribunal Federal. Isso era uma interpretação literal do dispositivo constitucional do 53, parágrafo 1º. O que o STF passou a fazer com uma explanação brilhante do ministro Barroso, que trouxe uma forte referência da doutrina alemã, que é talvez hoje o país com maior força em direito constitucional ou com maior influência no direito constitucional do mundo. Pelo menos é na minha opinião. Os alemães realmente são impressionantes no que consiste em direito constitucional, embora sejam impressionantes em diversos outros setores também. Mas o Barroso, fundamentando a doutrina alemã, trouxe a necessidade de interpretarmos esse dispositivo à luz dos interesses da Constituição, à luz das intenções do Constituinte. Bom, o Constituinte não escreveu esse dispositivo para privilegiar criminosos. Ele não escreveu esse dispositivo para permitir que parlamentares fugissem de processos criminais ou que parlamentares se beneficiassem da demora de um processo no Supremo, por exemplo, que está abarrotado de demandas que, a rigor, não deveriam ser julgadas pela maior Corte Constitucional do Brasil, o maior órgão jurisdicional em atuação. Teria que estar voltado para demandas que tenham maior repercussão nacional e não para situações de crimes cotidianos e corriqueiros que nada tem a ver com a função política. Essa é uma reflexão a se fazer e foi a reflexão feita. Poxa, vamos dar a este dispositivo, isso nas palavras do Barroso, uma interpretação teleológica.
A interpretação teleológica vai se preocupar com a finalidade do dispositivo e não apenas com a literalidade da redação. Por mais que a redação da Constituição não diga nada diferente, só diga, com a diplomação, ele será julgado pelo Supremo, o Barroso disse, pera lá, por mais que o Constituinte não tenha dito, ele tinha uma intenção por trás dessas poucas palavras. E a gente precisa ir além do texto e buscar a intenção do Constituinte, sobretudo no contexto que vivemos hoje, que não é o mesmo contexto de 1988, que é quando a Constituição foi promulgada. Mas sem mais delongas, professor, como é que ficou então essa alteração? Você já entendeu como era a princípio, né? Literalidade da Constituição. A partir do momento que o sujeito era diplomado, todos os processos criminais, que fique claro, contra ele, subiam para o STF automaticamente como uma espécie de imã. O que mudou? O que mudou, pessoal, é que agora, pelo menos na visão do Supremo Tribunal Federal, e detalhe, não foi uma decisão monocrática, tá? Não foi uma decisão apenas do Barroso, foi submetida a plenário e o plenário aprovou, não com unanimidade, evidentemente, mas o plenário aprovou. Houve divergência do Gilmar Mendes, houve divergência do Dias Toffoli, né? Fizeram ressalvas, não é que discordaram de tudo que o Barroso propôs, mas fizeram algumas ressalvas, eles pensaram que isso poderia ser aplicado de maneira distinta da que foi decidida, mas foi submetida a plenário e foi aprovada pelo plenário por maioria a seguinte modificação. A partir de agora, e está valendo desde já, não por acaso 4 dias depois o STJ já aplicou essa interpretação, então está valendo desde já, a partir de então, o parlamentar federal continua tendo prerrogativo de foro, continua tendo o que se popularizou chamar de foro privilegiado. Mas qual é a ressalva? Ele não terá mais este benefício, se é que é benefício, para alguns não seria benefício, ele não terá mais o foro privilegiado, popularmente definido assim, se ele cometeu um crime antes da diplomação. Essa é a primeira ressalva. Crime antes da diplomação não será atraído para o Supremo. Então, se o sujeito já tinha um roubo nas costas, já tinha um furto, já tinha um homicídio, isso antes de se tornar parlamentar, antes de ser diplomado como parlamentar, este processo em relação a estes crimes anteriores à diplomação, eles não vão para o STF. Se eles já corriam na justiça comum, eles vão continuar na justiça comum. Isso desafoga um pouco o STF, privilegia a celeridade processual e prestigia os tribunais de primeira instância. Pô, inclusive os juízos, né? Juízos singulares. Se o sujeito já estava investigando, o Ministério Público Estadual já estava investigando, o juiz já estava instruindo o processo, por que raios eu vou tirar dele só porque o sujeito se tornou parlamentar em um segundo momento? Isso é a interpretação dada, a defesa feita a essa alteração, que eu particularmente acho de grande valia. Segunda ressalva, ainda que o crime tenha sido cometido após a diplomação, esse crime tem que ter relação com as funções do parlamentar. Veja bem, você já entendeu que crimes que ele comete antes da diplomação, antes dele se tornar parlamentar federal, esses crimes não serão abrangidos pela prerrogativa de foro, não irão para o STF a rigor, né? Pelo menos não originariamente, às vezes chega lá por recurso, mas já é um outro debate, é processo civil, deixa de ser constitucional. Mas, no primeiro momento, esse processo não vai para o STF, ele segue onde ele está. A segunda ressalva, que eu estou fazendo agora, não basta que ele tenha cometido o crime depois da diplomação. É necessário que tenha relação com as funções. Exemplo, e agora me fazendo valer de um exemplo dado pelo mestre dos mestres, o Márcio do Dizer o Direito, que é muito didático. O exemplo do homicídio culposo na direção de um veículo. Suponhamos que o sujeito se torna parlamentar federal, senador ou deputado, e já como senador ou deputado, ele se embriaga certo dia, ou ele sai com seu veículo acima da velocidade, ou enfim, qualquer outro descuido, ele mata alguém no trânsito. Então, um eventual homicídio culposo, sem entrar nos detalhes, se seria culposo, culpa consciente, culpa inconsciente, dolo eventual, isso é um debate que afeta o direito penal. Mas se ele comete um homicídio na direção de um veículo, sobretudo culposo, que fica melhor ainda, por exemplo, mas não precisa ser, ele não vai ser julgado em relação a este crime no Supremo Tribunal Federal. Por quê?
porque matar alguém na direção de um veículo não tem absolutamente nenhuma relação com a função parlamentar. Não tem por que a Suprema Corte julgar esse tipo de crime. Então essa é a segunda ressalva. A primeira, crimes cometidos antes da diplomação não vão para o STF. Segunda ressalva, crimes cometidos depois da diplomação precisam ter relação com a função. Não é qualquer crime após a diplomação que vai para o STF, né? Que vai gerar essa prerrogativa de foro. Entenderam? Tranquilo em relação a isso? Essas são os dois apontamentos principais dessa alteração trazida pelo ministro Barroso e chancelada aí pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Qual foi a outra alteração? É o outro lado da moeda. Veja que se o sujeito é diplomado, o STF puxa o processo na literalidade do texto constitucional. O outro lado da moeda, se ele perde o mandato por qualquer motivo, esse processo sai das mãos do STF. Isso também foi alterado. Nós discutimos na primeira parte desse vídeo a possibilidade do STF atrair os processos. Agora vamos discutir na segunda parte do vídeo a possibilidade do STF concluir ou não este processo. Deste processo seguir ou não com ele. Como era a mesma regra anterior, se o sujeito perde o cargo, ou ele foi cassado, ou ele renunciou, o processo saía do STF e voltava para a Justiça Comum. Qual foi uma prática muito incentivada por causa dessa redação? O sujeito estava prestes a ser condenado pelo Supremo. O que ele fazia? Ele renunciava. Roberto Jefferson fez isso, diversos parlamentares federais fizeram isso, porque renunciando ao mandato, deixando de ser parlamentar, o processo, em tese, automaticamente saía do Supremo e voltava para a Justiça de primeiro grau, onde haveria mais oportunidades de se protelar um processo que já tinha caminhado anos, até mesmo de se tentar uma prescrição. O que o STF também alterou? Não é mais assim. Alto lá. Alto lá. De fato, se você perde um mandato, a rigor, não é mais competência do STF. A rigor não é mais competência do STF. Mas isso não pode prestigiar manobras, né? Sujeito que tenta passar a perna no STF. Renuncie apenas para se valer de um processo retomando lá na primeira instância. O STF tentou organizar a casa. Falou, olha, pera lá, não é possível, não pode ser assim. Não pode ser simples assim. A gente está super encaminhado no processo, vamos abrir mão porque o cara perdeu o mandato? Não pode ser assim. Teve que se definir um marco temporal. Qual foi esse marco temporal? Fim da instrução processual penal. Se o processo já passou da parte instrutória, se já encerrou a instrução processual penal, e isso vocês verão com calma em processo penal, mas encerrando a fase de instrução processual penal, esse processo não sai mais do Supremo. O sujeito pode renunciar, pode ser cassado. Se o Supremo já avançou tanto e já até concluiu a instrução processual, lá vai finalizar esse processo. Por uma questão de lógica, por uma questão de segurança jurídica também, por uma questão de celeridade processual, de efetivação da justiça. Poxa, já se ouviu prova, já se ouviu testemunha, já se fez de tudo, já se saneou o processo, já instruiu o processo. Às vésperas de finalizar, o processo volta para o primeiro grau. Isso seria um desfavor para a própria justiça, segundo o STF, e eu mais uma vez concordo. Mas ficou em aberto. E quando é que seria efetivamente o fim da instrução processual penal? Para não ter furo, o STF também pontuou isso. Falou, olha, vamos definir como marco processual para o fim da instrução a intimação para a apresentação de alegações finais. Então, quando o tribunal emite um despacho intimando as partes para apresentarem as últimas alegações, o que em processo penal chamamos de alegações finais, então, havendo ali a expedição da intimação, chamando as partes para se manifestar a respeito de alegações finais. A partir daí, não se pode mais tirar esse processo do Supremo em razão de renúncia do mandato, em razão de cassação. O sujeito pode perder o mandato. Ele é senador, ele renuncia. Fala, eu renuncio, eu não sou o senador mais. Se torna aí um civil. Deixa de ser inclusive um agente público e agente político. Ele vai ser um civil, um comum, um particular, julgado pelo Supremo. Caso ele faça isso,
caso ele faça isso após a intimação, né, a expedição da intimação para alegações finais. Pessoal, para não ficar muita informação jogada no ventilador, vamos recapitular rapidinho. Então, no primeiro momento, o que atraía a competência para o Supremo Tribunal Federal era a diplomação. Agora não é só a diplomação. A gente tem que observar a diplomação, o crime e o tempo do crime. Se o sujeito comete um crime antes da diplomação, esse processo não vai para o Supremo. Se o sujeito comete um crime depois da diplomação, mas o crime não tem relação com as funções de parlamentar, este processo também não vai para o Supremo. Em um segundo momento, se o sujeito renuncia, se ele é cassado, se ele perde o mandato e já tem um processo contra ele, evidentemente após a diplomação e relacionado às suas funções, sendo julgado pelo Supremo, mas esse processo já avançou bastante, já finalizou a instrução processual penal e já houve a expedição de intimação para alegações finais, este processo continua no Supremo. Ele não volta para um juiz singular, um juiz de primeiro grau. Beleza? Finalizamos. Fins de prova. Atenção! Provas ainda podem cobrar a literalidade do dispositivo constitucional. Se atente ao enunciado, se atente à redação, se atente ao comando, segundo expresso na Constituição Federal, artigo 53, parágrafo 1º. Aí você não vai devagar, não vai aplicar, pelo menos nesse primeiro momento, a jurisprudência do Supremo. Mas provas que não trazem esse comando específico da norma legal, mas são mais genéricas a respeito da prerrogativa de foro em si, aí você defenda a atualização feita pelo Supremo, porque tende a ser o gabarito das próximas provas. Sobretudo bancas que são mais jurisprudenciais, como é a banca CESP. Todo mundo sabe disso, né? O Sebrasp, né? Que é hoje a Sebrasp, mas por muito tempo foi CESP, a gente continua chamando de CESP. Isso é algo muito novo, muito importante para o Brasil, muito marcante na nossa jurisprudência, talvez a mais importante alteração jurisprudencial em direito constitucional dos últimos anos. Então vai sim cair, despencar em prova. Se você expõe isso então numa prova discursiva, numa prova oral, grandes chances de, demonstrando conhecimento e atualização, você lograr aí diversos pontos e avançar no concurso dos seus sonhos. No mais, você que é cidadão, você que não presta concurso, quer apenas se atualizar sobre o processo político ou jurídico do país, também é relevante. Beleza? Valeu, grande abraço, muito obrigado.